Então vamos ver agora sobre hidrodinâmica. O que vem a ser o estudo da hidrodinâmica? É a parte da física que estuda o movimento dos fluidos e suas interações, também chamado de mecânica dos fluidos. Para entender melhor, o que vem a ser um fluido? Uma substância líquida ou gasosa cujas moléculas deslizam ou se deslocam de forma autônoma e que estão pouco resistentes às mudanças provocadas pela pressão. Um fluido perfeito, ele não tem viscosidade, ele não apresenta o atrito interno, ele é incompressível e a massa específica dele é constante. Ou seja, viscosidade e o atrito interno já vamos tratar. Incompressível é que ele não se comprime, então ele não se deforma, o que é uma questão ideal, porque a gente sabe que se apertar, comprimir qualquer corpo, ele vai se deformar, né? E com isso, ele não deformando, ele não mudando o seu volume, obviamente também a sua massa específica vai ser constante. Então não vai mudar a densidade, não vai mudar alguns aspectos dele. Outra coisa é o regime de escoamento que a gente tem que estudar. Existe o regime laminar ou lamelar, também conhecido, ou turbulento. Nós vamos estudar e entender, acreditar que tudo que nós estamos fazendo possui o regime de escoamento do tipo laminar, que não há turbulência, não há movimentos turbulentos após a passagem de um corpo ou quando este líquido está, ou fluido, né, está fluindo por dentro de algum duto. Então, não vamos entender a questão da turbulência, tá? Senão se torna um tanto quanto difícil. O que vem a ser a viscosidade? A viscosidade é a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Quanto mais viscoso ele é, mais difícil ele escoar. Isto é, o transporte microscópico da quantidade de movimento por difusão molecular. Ou seja, quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade com que esse fluido se movimenta. Então, observem, aqui temos um mel e ao lado nós temos aqui a água. Então, aqui é um mel, ele é mais viscoso que a água, ela flui mais fácil. Ela pode ser definida também como um atrito interno resultante do movimento de uma camada de fluido em relação a outra. Então, observe que este gráfico que temos aqui, quando nós temos um corpo que é muito viscoso, aqui aumenta a resistência, inclusive com as paredes do duto. Imagina que aqui é a parede do duto e aqui é o centro de movimentação do seu fluido. Vamos pensar num líquido. Então, se você tem aqui o teu fluido escoando na direção dessa velocidade v, você vai ter um gradiente de velocidade que vai diminuindo conforme vai chegando próximo às bordas devido a esse atrito. Então, o nosso fluido ideal não tem esse atrito, ele não tem essa viscosidade, então é como se não houvesse essa diferença aqui. Ele viesse todo por igual, passando e fluindo, certo? Ali estão os fluidos que nós conhecemos. Temos líquidos, temos gases, a fumacinha, tem o mercúrio, tem até o fogo. O fogo é um fluido também, ele não é um sólido, né? Ele não é um líquido, mas ele é um plasma. E o plasma ele vai se comportar mais ou menos como um fluido. Mas o mais interessante é que nós temos alguns fluidos que são fluidos chamados fluidos não newtonianos. Eles representam, eles têm uma característica muito diferente dos outros. Imagine aqui, ó, veja ali, o rapaz está batendo, ó, não é um sólido, é um líquido que tem ali, é um fluido, mas quando você movimenta-se com rapidez, ele fica duro. Observem na parte de baixo, ele está com o dedo numa tigela com fluido não newtoniano. E se ele tirar rapidamente, esse fluido como se grudasse na mão dele e vem a tigela toda. Se ele tirar devagarzinho o dedo, ele sai. Você pode fazer um experimento desse com água e amido de milho, a famosa maisena. Tá? Aqui tem um outro desenho muito interessante, é a pessoa correndo numa piscina cheia de fluido não newtoniano. Eu acho que essa piscina daí foi feita exatamente com amido mesmo, né? Ela foi feita de um jeito que as pessoas pudessem correr por cima dela. Isso foi uma demonstração num shopping. Bem interessante. Se a pessoa parar, ela afunda. E fica difícil de sair dali, porque é bem pegajoso, bem grudento. Algumas aplicações interessantes do estudo da hidrodinâmica ou também aerodinâmica.
o túnel do vento. O túnel do vento, por exemplo, alguns carros, aviões, foguetes, você coloca para ver a dinâmica do ar. Quanto mais turbulência, maior atrito. Alguns chamam de arrasto. Esse atrito aqui, ó, atrás do carro. Ó. Observa que aqui você tem um pouco de turbulência. O ar chega de uma forma meio que homogênea, mas depois de passar por ele tem uma certa turbulência. Aqui é uma foto, tá? Isso aqui é uma animação computadorizada. E aqui tem um vento passando e esse rapaz soltou a fumaça aqui, ó. Então ele vai mostrando, olha aqui atrás como gera um arrasto. Esse arrasto são áreas de vórtices. Quando tem vórtice, aumenta essa chamada resistência do ar. Então, muitas vezes você vê no carro de Fórmula 1 ou um carro de corrida, o que está atrás gruda no da frente, diz que vai pegar o vácuo. Ele não pega o vácuo, ele pega uma área de vórtice de baixa pressão que ajuda o carro a grudar mais no outro e assim ele pode aumentar o giro do motor e aí ele fica fácil de passar. Dizem que pegou o vácuo, mas não é propriamente dito vácuo. Essa imagem daí representa uma asa de avião, a lateral da asa. E aqui é interessante que você vai ver que a gente não vai estudar exatamente isso, porém, aqui em cima tem uma velocidade e aqui tem outra velocidade, porque são caminhos diferentes. E por aqui ter uma velocidade maior do que embaixo, essa asa ela é sugada para cima, por isso que ela voa. Neste caso aqui temos uma asa que está gerando muita turbulência. Aqui um avião, um protótipo de um avião, dentro de um túnel de vento. Praticamente todos os aviões passam por esse processo para saber como é que é a dinâmica dele. Mas veja lá, você não fica somente em questões de móveis. Ali você tem o exemplo de um estádio de futebol que está recebendo alguns ventos dentro do seu modelo. Então você tem como aplicar isso aí em várias coisas, na construção civil, na aeronáutica, na automobilística, em vários lugares você aplica os conhecimentos da hidrodinâmica ou da aerodinâmica. Aqui também um exemplo de uma cidade, quando pega alguns ventos, as áreas de vórtice, então são estudos que são feitos para ver o quanto que esse vento aumenta a velocidade conforme passa pelos corredores da cidade e as áreas de vórtice onde pode ser mais crítico a passagem desse vento ou desse ar. Tem um exemplo muito interessante que já foi mostrado na aula de ótica, a ponte de Tacoma. A ponte de Tacoma ela caiu porque os vórtices entraram em ressonância com a frequência de ressonância da ponte e a ponte começou a mexer, oscilar e ela caiu. Ainda dá para fazer algumas simulações, então você pode prever essa questão da explosão aqui, não na íntegra, que é um processo muito aleatório, mas você pode prever como é que essas moléculas vão interagir aqui. Aqui é um outro modelo mostrando como é que o fluido, as áreas de vórtice que vão ocorrer aqui dentro desse registro. Aqui dentro de um ventilador, como é que depois que ele passa aqui, ó, como é que fica a turbulência desse vento. Aqui um modelo aplicado, uma simulação, a uma construção. Aqui um modelo de uma bola, as bolas de futebol elas passam por processo de estudo até para saber a eficiência dela na hora de dar um chute, como é que ela funciona com a resistência do ar, se ela vai girando ou não. Bom, vamos então entrar na matéria. Primeira coisa, vazão. O que é vazão? É a quantidade de fluido que escoa através de um conduto num determinado período de tempo. A vazão pode ser calculada como segue. Está ali, ó. Q igual ΔV sobre T, onde Q é a vazão, dada em metro cúbico por segundo, V é o volume e T é o tempo. Você pode trocar o volume por massa e densidade, não tem problema nenhum. Bom, dentro disso aí, vamos entender o seguinte, a equação da continuidade. Todo líquido, a quantidade de líquido ou de fluido que entrar pelo lado 1, ele tem que sair no lado 2. Então, tem uma continuidade, não pode sumir matéria aí no meio. Ela vai entrar de um lado e vai sair do outro. Não, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, neste caso daí, você não vai transformar nada. Entrou uma matéria de um lado, vai sair do outro. Ela não pode ter perda e não pode ter ganho. Não vai sair mais do que entrou e não vai sair menos do que entrou. Isso diz a equação da continuidade. Portanto, se eu mudar a forma deste duto, aqui a área 1 era igual à área 2. Agora, neste caso, a área 1 é maior que a área 2. Então, o que entrar do lado de cá vai ter que sair do lado de cá. Obviamente, o que a gente vai ver? Se isso ocorre,
Vamos entender que uma quantidade de fluido que está aqui, ela passou por aqui e é a mesma quantidade que tem aqui. Então, aqui tem um comprimento L1, ali tem um comprimento L2, mesmo porque aqui a área 1 é maior que a área 2. Então, área 1 vezes L1 vai me dar um volume 1. Área 2 vezes L2 vai me dar um volume 2. Mas eu sei que o que entra é igual ao que sai, portanto, o volume 1 tem que ser igual ao volume 2. Então, eu tenho que área 1 vezes L1 igual a área 2 vezes L2. Mas isso só se torna um fluxo quando eu vou analisar em função do tempo. Então, durante aquele tempo, em 2 segundos, entrou e saiu tantos litros de água. Eu não posso entrar em 2 segundos e levar 10 dias para sair, e aí você está tendo algum problema. Então, na mesma escala de tempo, você atravessou aquele pedaço ali, passou aquela quantidade de matéria. Mas observe que L1 sobre ΔT e L2 sobre ΔT, isso é o quê? Distância sobre tempo, velocidade. Portanto, a equação da continuidade vai ficar área 1 vezes a velocidade do fluido que entra vai ser igual a área 2 vezes a velocidade do fluido que sai. Essa é a equação da continuidade. Grava isso que vocês vão usar bastante. Depois da equação da continuidade, vamos entrar na equação de Bernoulli. Ela é um pouquinho mais complexa, que ela envolve a questão de trabalho e energia. Então, podemos ver aqui que a variação do trabalho, ali eu fiz uma soma, né, mas você vai observar que as forças que atuam aqui, aqui é uma força que vai empurrando e aqui do lado de cá tem uma força de resistência. É como se fosse uma variação do trabalho. Ela vai ser igual ao quê? O trabalho executado para levar de um ponto A até um ponto B, do ponto 1 até o ponto 2, né, ele tem a ver com a variação das energias. Então, vamos colocar lá. Do primeiro lado, trabalho é igual a F, força, vezes comprimento. Então, temos aqui a força que aplica aqui, vezes este comprimento aqui, que ele chama de S1, mas eu vou chamar de L1. L1 está aqui. E a mesma coisa, F2 menos, vezes L2. O detalhe é que a força de resistência estaria ao contrário, por isso é menos. E vai ser igual ao que? A variação da energia cinética, é a energia cinética no ponto 2, menos a no ponto 1, e também energia potencial no ponto 2, menos no ponto 1. Houve uma mudança da energia potencial? Sim. Vamos pegar o meio aqui. Ó. Tem uma altura 1 e aqui tem uma altura 2. Então, houve uma mudança de potencial, da energia potencial. Houve uma mudança na velocidade? Lógico que sim, porque se aqui eu tinha um duto mais fino, aqui um duto mais grosso, aqui, pela equação da continuidade, a velocidade é maior do que aqui. Então, o fluido ele entra com uma velocidade e sai com uma velocidade menor. Mas eu sei que força ela pode ser substituída por pressão vezes área. E a massa, a gente sabe que densidade é massa sobre volume, logo, massa é densidade sobre volume. E aí eu vou substituir onde? A força eu vou substituir nesses dois pontos e o volume a massa, né, eu vou substituir ali, tudo por densidade vezes volume. E ficamos com a seguinte equação. Ó, a força mudou, pressão 1 vezes área 1, a força 2, pressão 2 vezes área 2. Aqui eu tinha massa, que a massa é a mesma, é o mesmo líquido, é o mesmo fluido, no caso, massa vezes o volume, que vai ser tudo igual. Portanto, eu posso fazer o que aqui? Ó? Primeira coisa, isso aqui eu sei que isso vai me dar um volume. Área vezes comprimento, lembra? Ó, área vezes esse comprimento aqui que eu chamei de L1, que ele chama de S1, vai me dar um volume. Então, eu posso alterar e ficamos lá, ó, com volume. Não tem volume 1 e volume 2, porque o volume que entra é igual ao volume que sai. E é o mesmo volume em toda a minha equação. Então, eu posso simplificar todos esses volumes daí. Bom, ela já ficou bem mais simples agora. Pressão 1 menos pressão 2 igual a variação da energia cinética e a variação da energia potencial. Vamos agrupar isso, então, de forma... Ó, tirei o parênteses e vamos agora agrupar V1 o que é 1 para um lado e o que é 2 para o outro. Então, essa é a equação de Bernoulli. O que ela me dá? Gente, aí a gente tem inúmeras aplicações. Né? Se a gente for estudar mais aprofundadamente, vamos ver tubo de Pitot, outras situações que dá para estudar com ele. Nós não vamos entrar tão a fundo assim, mas vamos fazer algumas aplicações. Só para ficar claro
que isso aqui, ó, é uma constante. Tá? Então, eu poderia ainda botar o igual aqui, isso é constante. Pressão 1, 1 meio de mv², no caso, densidade v², mais densidade GH, e por aí vai. Então, vamos observar aqui, primeiramente, uma aplicação. Se o tubo for horizontal, então H1 é igual a 2. E a equação vai ser simplificada. Ali eu tenho um H1 e o lado de cá H2, porque o tubo é horizontal, ele só mudou a área. No caso, vai mudar a velocidade. E olha lá como é que fica a minha equação. Só voltando. Se a minha altura é a mesma, esse termo vai cancelar com esse. E aí eu fico com a equação desse jeito aqui. Veja que ela fica bem mais simples para o mesmo tubo, quando ele é horizontal. O teorema de Stevin ele está dentro dessa equação de Bernoulli. Lembra, a gente estudou o teorema de Stevin em hidrostática, onde ele diz que a pressão efetiva num ponto, né, dentro do líquido, é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Ou seja, se eu quiser fazer que a variação da pressão em cima, imagine que isso aqui é um líquido, uma porção do meu líquido dentro de um becker, a parte de cima e a parte de baixo. A pressão hidrostática vai ser mgh, se você lembrar disso aí. Então, vamos ver como é que funciona isso aí. Vamos lá, a gente coloca a equação de Bernoulli. Como é um líquido que está estaticamente, ele está parado, então não tem velocidade. Então, a minha equação ela já simplifica desta forma. Se eu passar organizado para um lado e para o outro, passar o P2 para um lado, eu vou ter P1 menos P2 é igual a dg H1 sobre H2. H1 sobre H2 eu vou chamar de H. Ou seja, esse aí é o teorema de Stevin. Só voltando aqui, esse aqui é o teorema de Stevin, que a pressão hidrostática, a diferença de pressão é μgh, H2 menos H1, no fundo representado por este H daqui. Tá? Então, aquele teorema de Stevin é interessante. A gente vai colocando o que a gente já aprendeu dentro da teoria e vê que ela tem que estar fechando. Nada vai violar uma outra teoria. Se começar a violar é porque ela não tem validade. Mais uma aplicação, determinar a velocidade com que a água sai num determinado orifício ali embaixo. Então, você tem uma coluna de água, ali H, e você tem uma outra coluna de água ali no canto, um Hzinho, que é a diferença aqui que ele vai caindo, né? Quando chegar esse topo daqui, parte de cima chegar aqui, não sai mais água aqui. Mas observe que quanto maior esta coluna de água, maior a pressão, foi o que a gente aprendeu em hidrostática, e quanto maior a pressão, maior vai ser a velocidade que ela sai aqui. E se eu quiser aplicar o que eu aprendi da cinemática, eu consigo achar o alcance ΔX aqui. Mas ainda não é isto. Vamos entender como é que eu calculo essa velocidade. Então, primeiro, eu tenho uma pressão ali e eu tenho uma pressão 2 ali. Enquanto está dentro do líquido, a pressão é diferente, mas fora do líquido, a pressão 1 é igual à pressão 2, porque é a pressão atmosférica. Opa, deu um clique grande aqui, vamos devagar. Então, observa aqui, ó. Aqui em cima a pressão atmosférica e aqui fora é a pressão atmosférica. Então, P1 igual a P2, que é a pressão atmosférica. Ótimo. A velocidade 1, vamos entender que a velocidade aqui em cima ela é zero, porque ela baixa muito devagar em relação a essa daqui. Porque aqui tem uma área maior, aqui a área é menor. Então, a velocidade é muito maior aqui nesse ponto do que neste. Portanto, vamos adotar que ele é aproximadamente zero. Isso ocorrendo, o que vamos ver aqui? Ó? A velocidade 1 some, ela desaparece, e eu vou ter que a P1 sendo igual a P2, uma vai cortar com outra aqui, também vai sumir. Então, eu vou ter o quê? Essa parte aqui some, e eu vou ter dgH1, que é igual a 1 meio de dv² dgH2. As densidades eu posso cortar, porque eu não vou precisar delas agora, para determinar a velocidade. Boa, então, peraí, ele independe da velocidade? Sim, da densidade? Sim. Então, observa aqui, GH1 ficou do lado de cá, 1 meio de v² mais GH. Vamos dar uma organizadinha nisso aí. E eu tenho o seguinte, ó, o GH1 passou para o lado de cá
e eu já isolei o g. E do lado de cá eu fiquei com 1 meio de v quadrado. Eu vou botar o 2 para o outro lado. Vamos lá. Ó. Passando o 2 para o outro lado, eu tenho que v ao quadrado 2g h1 menos h2. Mas h1 menos h2 eu chamei de h. Essa equação, se você lembrar, é uma equação que você já estudou, que é a equação de Torricelli. Que ele mostra quando um corpo está em queda livre, para achar a velocidade dele no ponto 2, uma vez que ele foi abandonado, partindo do repouso, a velocidade dele vai ser raiz quadrada de 2gh. Certo? Então, está aí a aplicação dessa parte da equação de Bernoulli. Ok, vamos para os exercícios.